Paz do Senhor Jesus, meu povo, quero vos cumprimentar com essa paz do Senhor Jesus. Agradecer por você estar aqui nesse vídeo, assistindo até esse momento. Quero vos deixar uma mensagem da parte do Senhor, que vai falar com você, que vai falar comigo. Uma mensagem para esta geração. Precisa ser falada, precisa ser ouvida, e não pode tardar essa mensagem. Então, por favor, dê atenção a essa mensagem, em nome de Jesus. Vou usar essa tradução para que melhor vocês entendam. A primeira referência desta mensagem se encontra em Êxodo, capítulo 32, versículo do 1 ao 7. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele recebeu das suas mãos, e o formou com um buril. Depois de o ter formado em bezerro de fundição, eles disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E quando Arão o viu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: Amanhã é a festa do Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte, e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e se levantou para festejar. E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Meus irmãos, nesta primeira referência de Gênesis, nós vemos que quando Moisés foi buscar o Senhor num lugar separado, para saber qual a vontade do Senhor para o povo naquele momento, nós vemos ali Moisés se dedicando ao Senhor por muitos dias, ele ali naquele monte, buscando a vontade do Senhor, o Senhor se revelando para ele, os 10 mandamentos sendo escritos, e havia uma comunhão entre Moisés e Deus naquele momento. E nós vemos que o povo, pela demora de Moisés, se rebela contra Deus, se rebela contra o seu Senhor, que é o Senhor Deus, ao povo israelita. Então aquele povo vai até o Arão, do qual era o sacerdote, e o povo clamava para a constituição de um Deus visível, de um Deus palpável, de um Deus o qual eles poderiam ver. Mas eles não tinham uma memória dentro da terra de Israel, um Deus a qual eles serviam que eles pudessem ver. Então eles tiveram que trazer uma cultura de fora, de pessoas do qual eles já se relacionaram, dos filisteus, cananeus e tantos outros povos que Israel havia guerreado, havia se relacionado de forma pecaminosa até, porque o Senhor não permitia a relação entre Israel e outros povos. E quando aquele povo ali de Israel buscava um novo Deus para constituir, na verdade a palavra fala que aquele povo buscava adorar a Deus por intermédio daquela imagem visível. Então eles queriam devotar adoração a Deus por meio da imagem, vendo a imagem, se prostrando para a imagem. Para adoração não ia a imagem, mas a Deus. Porém, não existe imagem que intermedia a adoração a Deus. Jesus disse que é o único caminho. E aquele povo criou o bezerro de ouro para intermediar a adoração, inspirada nas culturas alheias, nas culturas de fora, na cultura a qual eles viam outros povos fazendo lá fora. Então eles tiraram inspiração para criar aquele Deus de imagem de outros povos, de outras culturas. Então eles pegaram culturas alheias, colocaram dentro do arraial e assim prevaricaram e pecaram contra o Senhor. A gente vê no versículo 7 o Senhor falando com Moisés, dizendo: E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Lá no versículo 10 o Senhor fala: Por isso, agora deixa-me só,
para que minha ira se acenda contra eles e para que eu os consuma. Então, ao pegar cultura alheia, cultura estranha, aquilo que eles faziam e colocar dentro do arraial do povo de Israel, Deus queria manifestar sua ira àquele povo, porque fizeram algo que não deveria, pegaram cultura que não deveria. Israel tinha a própria cultura, e a sua cultura, Deus era o centro, deveria ser o centro. Então, a partir do momento que eles pegaram cultura estranha e colocaram lá dentro, pecaram contra o Senhor. A próxima referência fica em Juízes, capítulo 2, versículo 11 ao 15. E os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor, e serviram a Baalim, e eles abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estavam ao seu redor, e se inclinaram diante deles, e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos espoliadores, que os espoliaram. E ele os vendeu às mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado, e eles ficariam sobremaneira aflitos. Nesta passagem de Juízes 2, Israel mais uma vez procura outra cultura, procura outras formas de adoração, que não fazia parte do arraial, que não fazia parte do mandamento de Deus aquele povo. Procuravam, então, de outros povos, aquilo que não fazia parte daquele reino de Israel. E quando eles procuram uma outra cultura de adoração para inserir no meio do arraial de Israel, Deus fala o seguinte nos versículos: E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos espoliadores, que os espoliaram, e ele os vendeu às mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar em pé diante de seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado, e eles ficaram sobremaneira aflitos. Então o Senhor era contra o povo de Israel, quando Israel se rebelava, procurando o que era de fora para colocar para dentro, o que não fazia parte de um povo escolhido. Então, a partir do momento que nós vemos Israel, o povo escolhido de Deus, desde a criação do mundo, buscando aquilo que é de fora para colocar dentro do arraial, a ira do Senhor se acendia. E nós vemos nos versículos que o povo de Israel era destruído por conta disso, e o novo povo de Israel era constituído pelos seus filhos e netos, e aquela geração inteira era dizimada. Ainda em Juízes, capítulo 3, versículo 4 a 8. E eles haveriam de provar Israel através deles, para saber se eles obedeceriam os mandamentos do Senhor, os quais ele ordenou a seus pais pela mão de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E eles tomaram suas filhas por esposas e deram suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram Baalins e os arvoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã e Zataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã e Zataim durante 8 anos. Em Juízes, do capítulo 3, a palavra do Senhor fala de Israel se relacionando com povos de fora, se dando em casamento a pessoas que não faziam parte do arraial, habitando no meio desses povos que não faziam parte da terra de Israel. E nós vemos a manifestação do Senhor no versículo 8. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã e Zataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã durante 8 anos. Então a ira do Senhor novamente se manifesta quando Israel sai do arraial para integrar ao arraial aquilo que não fazia parte, buscando de outros povos para colocar dentro, trazendo outros povos para dentro, se relacionando com o que não deveriam lá de fora. Agora em 1 Samuel capítulo 12,
versículo 17. Não é hoje o dia da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor, e ele enviará trovão e chuva, para que percebais e vejais que a vossa iniquidade é grande, que vós tendes cometido à vista do Senhor ao pedir-lhe um rei. Essa passagem de 1 Samuel 12, versículo 17, a palavra do Senhor vai falar de Israel, que vê todos os reinos possuindo um rei para a sua nação, mas Israel não tendo um rei. Então Israel agora clama ao profeta Samuel para que se constitua um rei sobre a nação de Israel. Então novamente a gente vê Israel procurando, buscando aquilo que é de fora para colocar para dentro. Deus estava preparando um rei para eles, mas eles vendo que outras nações possuíam um rei, eles quiseram pegar essa cultura das pessoas de fora, das culturas alheias, e colocar dentro de Israel. Então a gente vê mais uma vez a ira do Senhor se acendendo quando a gente continua lendo essa passagem. Então toda vez que Israel se manifesta para trazer aquilo que é de fora para dentro do arraial, o Senhor se manifesta com ira. Ainda em Samuel, capítulo 8, versículos 5 ao 9. Eis que és velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora, prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel, quando eles disseram, dá-nos o rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. O Senhor disse a Samuel, atenta à voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles, de acordo com todas as obras que eles fizeram desde o dia que os tirei da terra do Egito, até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses. Assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta à sua voz. Todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles, e mostra-lhes a conduta do rei, que reinará sobre eles. Ainda em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5 ao 9, ainda continua nos contando sobre o Israel que pede para si um rei sobre a nação. E isso desagrada ao Senhor. O Senhor fala, calma Samuel, o povo não se rebela contra ti, mas contra mim. Quando o homem se rebela contra o homem, as ações são humanas. Mas quando o homem se rebela contra Deus, é contra o Senhor, o Deus Criador, que a ação está sendo contra. Está sendo um erro humano. Então, novamente, esse povo de Israel tenta pegar a cultura de fora e colocar para dentro. Eu pensei em trazer mais referências, só que são muitas referências sobre isso, sobre um Israel que pega a cultura alheia e coloca dentro do arraial. E eu quero continuar ministrando a respeito de todas essas, tendo base todas essas referências para continuar a mensagem e para você entender o que o Senhor quer falar a você, a toda essa geração e também a mim. Dito todas as referências, a base dessa palavra, vamos agora à ministração, o que o Senhor quer falar. Aplicando essa mensagem aos dias atuais, nós vemos o povo de Deus buscando aquilo que é de fora para colocar dentro das igrejas. Quando a gente olha para o Instagram de igrejas, a gente vê igrejas pegando temas de festa junina e colocando dentro da igreja, ornamentando as paredes, ornamentando a vestimenta, se vestindo com camisa xadrez, simbolizando essa festa junina. A gente vê também igrejas fazendo blocos cristãos para carnavais, como uma forma de evangelizar, não sabendo ele que tem 365 dias do ano que ele pode ir à rua evangelizar, não sabendo que ele tem um Instagram para fazer isso, ele vai ao centro das abominações. Então a gente vê as igrejas buscando coisas do mundo, colocando dentro do arraial, dentro da igreja, na intenção de atrair pessoas. Então ele usa essas culturas alheias, eles usam essas coisas do mundo para pecar disfarçadamente. Eles têm uma vontade ainda no seu coração de participar dessas festas mundanas e disfarçam isso colocando títulos cristãos nesses eventos. Uma forma de pecar sem que ninguém possa falar nada, disfarçadamente. Eles disfarçam as suas vontades carnais, colocando dentro da igreja
para poder festejar aquilo. A gente vê a cultura norte-americana produzindo músicas cristãs com uma batida diferente da cultura cristã do Brasil. E pessoas vai e consomem aquela cultura norte-americana para poder ouvir esse tipo de batida, dizer, mas é música cristã, para poder pecar disfarçadamente. Eles usam culturas alheias para poder alimentar a carne disfarçadamente, achando que não estão pecando, mas estão prostituindo o templo do Senhor, prostituindo a cultura cristã. Então ele busca de fontes fora daquilo da sua própria cultura para poder saciar sua carne, o desejo da carne de pecar. Ele fala mal da cultura cristã, gospel do Brasil, e vai lá escutar uma música de cultura norte-americana, que as pessoas comumente chamam de trap, e transforma esse trap em música cristã, um trap cristão. E eles consomem essa cultura norte-americana para pecar disfarçadamente. Então a igreja nos dias atuais está buscando culturas alheias para que de uma maneira disfarçada possam agradar sua carne, pecar deliberadamente. E quando nós nos manifestamos contra isso, eles falam, mas a letra é cristã. Eles falam, mas é dentro da igreja. Mas nós não estamos pecando. Mas quando tocam essa música que eles apropriaram culturalmente de fora para dentro da igreja, você não vê eles adorando pela letra da canção. Você vê eles dançando, você vê eles se jogando, você vê eles se rebolando, se requebrando. E quando você vai ao aplicativo chamado TikTok, que eu nem possuo e nem gosto disso, você vê lá eles fazendo dancinhas. E a música no fundo dessa dancinha, a letra é cristã, mas o toque não condiz com o evangelho. E para disfarçar isso, para eles poder dançar aquilo que é do mundo dentro da igreja, eles pegam culturas alheias, colocam dentro da igreja, transformam a letra e pronto. É uma música de louvor a Deus. Hipócrita. Não vês que Israel, quando pegava culturas alheias, colocava dentro do arraial como uma forma de adoração a Deus, a ira do Senhor se acendia contra aquele povo. E toda aquela geração era destruída. Porventura vós não lê a Bíblia? Não tem a palavra guardada no coração, como diz o salmista? Não vês que quando pega aquilo que é do mundo e coloca dentro, estão pecando contra o Senhor? Deus abomina isso. Pegam culturas norte-americanas, culturas jamaicanas, e transforma em algo evangélico achando que está servindo de adoração a Deus. Não. Você tem uma cultura. Você não nasceu lá para aproveitar aquilo que é de lá. Você nasceu aqui. Então a cultura daqui, em adoração a Deus, é para você fazer. Não é porque eles adoram Deus lá de uma forma, da forma que eles adoram, que você também tem que adorar. Porque lá eles estão glorificando a Deus culturalmente, como eles sabem. E quando você se apropria deles, aqui dentro da sua própria cultura, você está trazendo o que é de fora para o arraial e consequentemente pecando contra o Senhor. Então você se aproveita no trap gospel, no reggae gospel, no sertanejo gospel, no sei o que gospel, para pecar disfarçadamente, porque você quer pecar. Então você se deleita no pecado. Quando vai treinar na academia, coloca lá as músicas em inglês, não está nem entendendo a letra, mas está lá pelo toque. E com o toque no seu corpo está pecando.
você está se apropriando do alheio para prevalecer o desejo da sua carne e, consequentemente, pecar contra o Senhor. A máscara cai. O Senhor revela. Então não tem como disfarçar o pecado, porque ele vai ser revelado. Então pensam que estão enganando, mas a igreja verdadeira, ela identifica, ela se posiciona, e ela não cai nesses pecados. Então você tem uma cultura, essa cultura é brasileira. Você tem um povo, e o povo é brasileiro. Você tem uma nação, e a sua nação é brasileira. E quando você se apropriar daquilo que é de fora para dentro, consequentemente você está pecando contra o Senhor. Você está irritando o teu Deus. Então larga, para de se apropriar do alheio para que alimente a sua carne, os seus desejos de pecar. Deus vê quando você passa na rua e está tocando um rap e você gosta, a sua carne gosta. E para disfarçar isso você procura rap gospel, para disfarçar a sua vontade de dançar, de curtir aquela batida. Deus está vendo isso. Que os seus desejos não é de adoração, não é de intimidade, mas é carnal. Da tua carne se apropriar daquilo para se bem fazer. Deus está observando isso. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Então larga as culturas estranhas, alheias, para mascarar os seus desejos carnais. Tudo isso é desejo carnal. Adore a Deus conforme Ele te criou, conforme a cultura que você nasceu, o povo que você nasceu. Pare de buscar o alheio para mascarar suas vontades. Ouça a voz do Senhor. Geração, não se deixe enganar. Geração, se posicione. Geração, busca o Senhor verdadeiramente. Isso é para não ser enganado. Isso é para não fazer parte da palavra que diz: muitos dos escolhidos seriam enganados. Se você é escolhido, você pode ser enganado. E para não ser enganado, vem para cá, para a palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida que ouviu até aqui essa mensagem. Louvo a Deus se essa palavra entrou no teu coração. Deixa um comentário em louvor ao Senhor. Por favor, se inscreva nesse canal. Nós vamos estar aqui batalhando contra o pecado, se posicionando contra as coisas deste mundo. E o Senhor vai te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus.